Bom dia, alunos, bom dia, familiares. Vamos dar continuidade às nossas atividades de matemática do livro. Essa semana nós vamos estudar da página 84 à página 86, comparação de frações. Comparação de frações. Em uma gincana, havia a seguinte prova. As equipes tinham que colocar em 1 minuto e usando uma concha a maior quantidade possível de líquido em um recipiente. Observe os recipientes das equipes A e B ao final desta prova. Então, aqui está o recipiente da equipe A e o recipiente da equipe B. Em quantas partes iguais cada um dos recipientes acima está dividido? É só vocês contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada um foi dividido em 10 partes iguais. Escreva que fração do recipiente representa a quantidade de líquido. Aí vocês vão contar aqui na letra A, colocar a fração equivalente e na letra B. No número 3, qual equipe colocou a maior quantidade de líquido no recipiente? Qual dessas duas equipes que colocou? A equipe A ou a equipe B? No número 4, complete com as frações que você escreveu na questão 2. Qual dessas frações que você colocou aqui que é maior e qual que é menor? Então, você vai colocar a fração maior e a menor. Atividades. De acordo com as figuras, compare as frações escrevendo o símbolo maior ou menor. Então, na letra A, nós temos aqui duas figuras. Todas as duas figuras foram divididas em 12 partes iguais. Na primeira foram pintadas 5 partes e na segunda 7 partes. Então, qual que é maior? 5 dozeavos ou 7 dozeavos? A mesma coisa, vocês vão olhar na figura B e na figura C. Na página 85, compare as frações escrevendo o símbolo maior ou menor entre elas. Então, é praticamente a mesma atividade da número 1, só que não está com desenho, está só as frações. Então, 9 14avos, 11 14avos. Qual que é maior? 9 14avos ou 11 14avos? 12 17avos ou 5 17avos. Então, vocês vão colocar o símbolo maior ou menor aqui no meio das frações. No número 3, veja seguir frações de um mesmo inteiro. Mesmo inteiro é o quê? Porque todas foram divididas em 29 partes. Então, 13 29avos, 20 29avos, 9 29avos. Então, todas as frações aqui, vocês vão colocar no quadro A, nesse quadro aqui, em ordem crescente. O que é ordem crescente? Da menor para a maior. Então, vocês vão colocando na ordem. Qual que é a menor? 29avos. E vai colocando até chegar no 28 29avos. No quadro B, vocês já vão inverter da maior para a menor, que é a ordem decrescente, do maior para o menor. No número 4, veja como podemos comparar duas frações com denominadores diferentes por meio de figuras. Aqui nós temos uma figura dividida em 4 partes iguais e embaixo 5 partes iguais. Da primeira figura, os pedaços, se a gente dividir um mesmo inteiro em pedaços diferentes, esse primeiro em 4, o segundo em 5, logicamente, o que foi dividido em 4, as partes ficam maiores. Então, 3 quartos e 2 quintos. Qual que é maior? 3 quartos. Aqui, ó, 3 quartos é maior do que 2 quintos.
Só pela figura a gente vê, ó, o tamanho. Se fosse um doce, eu queria dessa parte de cima aqui. Agora, observe a parte colorida de cada figura e compare as frações, escrevendo o símbolo maior ou menor entre elas. Então, na letra A, vocês estão vendo que a figura foi dividida, essa primeira aqui, em 8 pedaços. A segunda foi dividida em 5 pedaços. Da primeira, nós pegamos 7 e da segunda, 4. Qual que é maior, qual que é menor? Assim, vocês vão fazer também na letra B. E, para encerrar, nós vamos na página 86. Veja como Alessandra faz para comparar duas frações com denominadores diferentes sem utilizar figuras. Inicialmente, obtenho frações equivalentes às frações 1/4 e 1/3 que tenham o mesmo denominador. Em seguida, comparo as duas frações equivalentes. Frações equivalentes é aquela que a gente multiplica, igual aqui, ó, 1/4 multiplicou por 1/4 por 2, deu 2/8. Pegou 1/4, multiplicou por 3, deu 3/12. Isso são frações equivalentes. Então, ela fez das duas, 1/4 e 1/3. E no final, ela concluiu aqui como 3/12 é menor do que 4/12. Alessandra concluiu que 1/4 é menor do que 1/3. Agora, utilizando frações equivalentes, compare as frações a seguir, escrevendo os símbolos maior, menor ou igual. Realize os cálculos necessários em seu caderno. Então, aqui está 3/4 e aqui 5/6. Vocês vão colocar para mim se é maior, se é menor ou se é igual em todas essas frações. No número 6, complete a reta numérica com as frações. Então, eu tenho aqui 6/5, 11/7, 3/5 e 8/9. Aqui eu tenho a reta numérica. Nesses quadrados que estão em vazio aqui, vocês vão preencher com essas frações, de modo que fique correto. Agora, compare as frações escrevendo o símbolo maior ou menor entre elas. 3/5 é maior ou menor do que 6/5. 1/2 é menor ou maior do que 1/4. Prestem atenção, gente. 1/2, na hora que a gente já fala 1/2, 1/4, então esse aqui foi dividido em 2 pedaços, você tirou 1. Esse aqui foi dividido em 4 pedaços, tirou 1. Então, logicamente, esse aqui é maior. Na letra C, 5/3, 7/4. Prestem atenção. Então, vocês vão colocar o sinal maior ou menor. E na quinta-feira eu volto com a correção dessas atividades. Espero que vocês estejam estudando e um grande abraço.